Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à Caravana do Evangelho, onde semanalmente estamos aqui firmes e fortes para fazer o Evangelho no lar. Coloquem as águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso Evangelho de hoje. E hoje eu trouxe aqui uma leitura para nós iniciarmos. Está no livro Alguém Me Tocou, de José Carlo de Luca. Então começa assim: Quantos pães você tem? Jesus está em Mateus 15:34. Narra o Evangelho que Jesus havia passado 3 dias consecutivos com a multidão sofrida, tendo realizado inúmeras curas. Eram mais de 4.000 pessoas que se aglomeravam em torno do Mestre junto ao mar da Galileia, dentre as quais se encontravam os coxos, aleijados, cegos, mudos e outros tantos doentes que eram colocados aos pés de Jesus. Mas depois de atender muitas pessoas e pretendendo se retirar, Jesus notou que a multidão estava faminta. E foi assim que ele se expressou aos discípulos: Estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderão cair de fraqueza pelo caminho. O Cristo tem compaixão de nós quando vê o sofrimento diminuindo as nossas forças. Ele não nos quer ver caindo de fraqueza pelo caminho e sempre encontra meios de nos socorrer, pois não é do seu desejo que alguém se sinta abatido quando as dificuldades o atingem. E foi com esse propósito divino que Jesus desejou alimentar aquela multidão. Os discípulos protestaram, indagando ao mestre: Como vamos encontrar nesse lugar deserto comida que dê para toda essa gente? É assim que também costumamos reagir quando, diante de tantos problemas que nos parecem insolúveis, não vemos nenhuma saída e até mesmo duvidamos que Deus possa fazer algo por nós. Mas eu não me canso de repetir esse pensamento do Espírito Meimei. Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Jesus encontrou a estrada. Ele formula aos discípulos a pergunta que abre esse capítulo: Quantos pães você tem? E os discípulos respondem: 7 pães e alguns peixinhos. O Cristo pega o alimento existente, dá graças a Deus e parte os pães e os peixes, entregando aos discípulos, e eles fazem a distribuição ao povo, saciando a fome de 4.000 pessoas. E as criaturas, desculpa, e as escrituras registram que sobraram 7 cestos de alimentos. O amor de Jesus nunca está pobre, repetia frequentemente Chico Xavier. Então, assim, através dessa leitura, que possamos nós refletirmos aqui como realmente está o nome desse capítulo. Como está o nosso cesto? Como está o cesto de cada um de nós? Então, através dessa mensagem, Suzeli, pode fazer a nossa prece inicial, por favor? Sim, após essa mensagem tão gratificante, eu convido vocês a relaxarem o corpo físico, serenar a mente, acalmar os pensamentos.
e vamos em busca de igual, espiritualidade amiga. Os mentores da nossa caravana, com certeza já estão aqui. As equipes de limpeza, de proteção do CEF. E todos juntos, nesse momento, vamos buscando Ismael, o nosso anjo, o anjo protetor das terras brasileiras. Ismael nos recebe em sua luz dourada, nos abençoa, nos leva até nossa mãezinha querida Maria de Nazaré. Nossa mãe nos pega no colo, como criança que somos espiritualmente. Ela nos aquece, ela nos cobre com seu manto de luz de um azul infinito, brilhante, e vai nos conduzindo até Jesus, o nosso mestre amado. Diante de Jesus, vamos agradecendo pelo seu evangelho, pelos seus ensinamentos. E vamos todos dizendo a ele: Jesus, sê conosco agora e sempre. E Jesus nos leva agora a Deus, ao Pai, ao Criador. Diante de Deus, ajoelhados espiritualmente, vamos agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos, por essa reencarnação. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja. E assim, mais harmonizados, vamos pedindo ao alto que nos dê o entendimento no nosso evangelho de hoje, rendendo graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Suzeli. Cleide, pode fazer a leitura do Evangelho hoje, por favor? Sim, olá a todos. Hoje a gente vai começar o capítulo 17, que tem o título Sede Perfeitos. Nós vamos passar por caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador, instruções dos espíritos, o dever, a virtude, superiores e inferiores, o homem do mundo, homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Hoje a gente vai iniciar caracteres da perfeição. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filho do vosso Pai, que está nos céus, o qual fez nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós perfeitos,
como também vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus 5, versículo 44 e 48. Item 2. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, faria supor a, a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o seu próprio Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido esta questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Devemos, pois, entender por estas palavras a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo disse: amai os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso, mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altera mais ou menos o sentimento de caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Porque tudo que excita exageradamente exageradamente o sentimento da personalidade destrói ou, quando nada, enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento. O amor do próximo, estendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade, é sempre, por isso mesmo, o indício de uma superioridade moral, maior ou menor, do que resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Eis porque Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Obrigada, Cleide, pela leitura, Por onde nada. aí iniciamos um capítulo novo que está em Mateus. E ao ensinar Jesus, ao ensinar a gente a não retaliar os inimigos, então Jesus, ele nos impede de procurar fazer a justiça com as próprias mãos, né? Aquela história, olho por olho, dente por dente, né? Então, assim, orando e aprendendo a amar os nossos adversários. Aqui ele coloca que é muito possível nós vencermos o mal com o bem. E até nesse texto aqui é colocado porque os fariseus, naquela época, eles interpretavam diferente esses textos levíticos, os salmos. Eles acreditavam que deveriam amar somente aqueles que o amavam e odiar
os seus inimigos. Então, isso também é uma grande reflexão para nós. A gente só está aprendendo a amar realmente aqueles que pensam como nós, que agem como nós, que nós nos afinizamos. Então, aqui, por isso que o texto, né, coloca que é fácil amar quem nos ama, conviver com esses mesmos interesses aqui, né? Aquela história, amor com amor se paga. Então, é lembrado aqui nesse texto que somos todos filhos de Deus. Tanto que coloca aqui, ó, faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e vir chuva para os justos e injustos. Então, tudo que Deus oferece não tem distinção para um ou para outro, é para todos. Então, o que que nós estamos fazendo com o nosso livre-arbítrio? Porque nós fomos criados simples e ignorantes, com esse potencial de desenvolvimento. E Deus, ele é tão perfeito que ele não faz distinção aqui dos seus filhos. Então, esse capítulo é para que a gente também reflita, nós vamos ser perfeitos, seremos perfeitos aqui como realmente Deus é? Seremos realmente ali como Criador? Então, eu entendi que Kardec, ele vem aqui nos explicar que não é bem assim, que a nossa razão nos diz que não é possível ser o Deus, né? Assim como ele é. Então, ser como Deus, mas Jesus, ele vem aqui com todo o seu amor, com todo o seu ensino, com todo o seu carinho, com toda a didática, né, de Jesus. Jesus, ele vem aqui dizer que todos nós podemos nos melhorarmos, né? A finalidade de desenvolver aqui a nossa moral, a nossa espiritualidade, esse potencial divino que todos nós trazemos, tá? E só falta a gente colocar realmente em prática, porque do simples e ignorante a gente pode ir por quê? Para um sábio e bom. E a gente vai atingindo a perfeição e o feliz, mas de acordo com as escalas evolutivas que o espírito vai passar. E como que a gente vai atingindo essas escalas? Como que a gente vai subindo esses degraus, né? Aqui Kardec ele dá a receita, Jesus já deu, mas Kardec aqui traduziu para nós a prática da caridade, a prática do bem. Então, eu até lembrei agora da mensagem que eu trouxe. Como é que está o nosso cesto? A gente vai ficar se lamentando? Eu só tenho um pão, não tem como dividir. Eu só tenho um peixinho, não dá para dividir. Então, aqui ele fala realmente da prática dessa caridade, que é o meio para a gente ir atingindo essa evolução. Suzelei, você abriu seu microfone, pode falar, por favor. Então, a gente veio, né, nesse planeta para aprender a amar, né? Principalmente, um dos principais, acho que o principal motivo para estarmos aqui é porque a gente não sabe amar, né? A gente está aprendendo. Agora, amar aqueles que estão próximos, aqueles que nos são caros, é muito fácil, né? Os filhos, os pais, a gente dedica um amor verdadeiro, mas e aqueles que não comungam com as nossas ideias, aqueles que não gostam de nós, né? O que fazemos com ele? Ah, eu amo fulano, mas como eu demonstro isso? A palavra é muito fácil, né? Quais são as nossas ações para esse inimigo?
para essa pessoa que nos odeia, que nos caluniam, como ele coloca aqui. O que fazemos por ele, né? Ah, eu perdoo, mas não quero mais vê-lo na minha frente. Eu não quero nunca mais vê-lo. Isso não é perdão, isso não é amor. Então a gente percebe no dia a dia, nos momentos assim do nosso cotidiano, que a gente não sabe amar, não. A gente está aprendendo, né? E tem muito chão ainda. Então, sede perfeita, essa perfeição, nós vamos em busca dessa perfeição, mas ainda somos muito, muito imperfeitos, né? Então, ele coloca aqui também a caridade, né? Que está muito ligado a esse amor, a caridade que fazemos. É fácil fazer a caridade com aqueles que amamos, mas fazemos a caridade com aqueles que não conhecemos, fazemos a caridade com aqueles que nos odeiam, que nos caluniam. Sabemos, por exemplo, que estão com necessidade, vamos lá realmente ajudá-los? Ou vamos colocar, não, bem feito, né? Que aconteceu isso com ele. Quantas pessoas fazem isso? Ah, ele mereceu, ele é ruim. Tomara que aconteça mais coisas. Quais as nossas atitudes aí? Quais as nossas ações? Foi isso que eu coloquei nesse começo do capítulo. Obrigada, Suzeli, pelas suas reflexões. Muito bom. Luiz, pode falar, por favor. Quando Jesus diz amai os vossos inimigos, quais são esses inimigos? Aprendendo com o Espiritismo que a reencarnação, em cada reencarnação nós criamos uma personalidade. Nesta vida eu tenho a personalidade do Luiz Carlos, mas ele vai acabar. O espírito é que é eterno. Então, cada vida tem uma personalidade. E esta personalidade que eu criei anteriormente é o inimigo que eu tenho que tratar. Então, isso aí a gente compreende na apometria e também na constelação familiar. Porque o que é a constelação familiar? É justamente que toda a sua família, todos os seus, as suas personalidades criadas estão juntas. Então, temos que tratá-las todas bem. Numa encarnação, se nós cometemos um suicídio, por exemplo, não temos nós, como a gente sabe aí pela Ivone Pereira, que temos várias encarnações de recomposição da própria matéria física. Imagine do espírito, o que nós temos que construir de novo. Então, são todos esses detalhes, falado aí pela Ivone Pereira, na parte física, mas também os inimigos que estão, são as personalidades que nós criamos que está dentro de nós, e temos que tratá-la. Por isso que às vezes a gente tem uma emoção negativa. O que é essa emoção negativa? Veio uma raiva, um ódio, tá dentro de você, porque aquela ação que alguém praticou com você no passado gerou ódio e raiva. E hoje você tem que dominar essa ação para que não produza mal. Então, é essa a nossa dificuldade. Não tem nada exterior, ou seja, está tudo dentro de nós mesmos. Essa é a questão que a gente verifica sempre aí como se fosse o inimigo externo. Não. Porque se você estiver completo dentro de si, você vai ser indulgente com qualquer um que tenha o mal, porque você está planificado. Então, nós temos dois exemplos aí que são fantásticos. Pedro, enquanto não cantou o galo, ele não integrou-se a Jesus, porque só depois do cantar do galo é que a sua execução se planificou. Tanto que depois disso daí, até pessoas que ficavam aguardando a passagem de Pedro para que a sombra dele atingisse o corpo do doente e sarasse. Então, pela sombra dele só. Ele ficava no sol para que a sombra dele passasse pelo corpo do doente. Então, veja a potência que ele chegou. Paulo, o que aconteceu com Paulo quando chegou a Damasco?
Ele viu Jesus, e eu acredito que Jesus, como Pedro descreveu, na transfiguração do amor. Então, Jesus, iluminado qual no sol, plenificado que estava, muito acima de Moisés e Elias, na amplitude que descrita por Pedro, né? Então, acredito eu que Paulo viu Jesus transfigurado também. E quando ele viu Jesus nessa forma, o que aconteceu com ele? Estou errado. Tudo que eu estou fazendo está errado, a perseguição aos cristãos. Quando você reconhece que está errado, o que acontece com você? A humildade planifica. Você aceita todos os erros alheios, porque você sabe que você está errado. E o que ele fez? O que queres que eu faça? Porque tudo que vier de Jesus para ele é misericórdia, porque ele praticou todo o mal. Então, foi aí a amostra que ele teve de perdoar a todos, perdoar a todo mundo, e o que aconteceu? No começo, é como ele falou, o mal que eu não quero, esse ainda faço, porque é normal conosco. E quando ele terminou, já não sou eu mais quem faz. Jesus, ou seja, o Cristo dele já estava nele, então, ou seja, já estava planificado. Então, é toda uma questão que é interna, né? Você percebe que está tudo dentro de nós temos que chegar a isso. Quanto à perfeição, a gente tem aí no Kardec o que Deus cria? O fluido cósmico universal. Qual é a composição desse fluido cósmico universal? Nós não sabemos, é a mente de Deus, a mentalização de Deus é que está dentro desse fluido cósmico universal. Por isso que Deus está em toda parte, porque todo o fluido mental dele é onde nós vivemos, qual o oceano. Então, toda criatura vive dentro desse fluido cósmico, só Deus está fora. Logo, ninguém chega a viver fora desse fluido cósmico. Então, nunca chegará a atingir a perfeição absoluta. É uma perfeição relativa. E a perfeição relativa máxima que nós temos é Jesus, como é o nosso guia e modelo. Mas estamos longe, como a nossa colega falou, que estamos ainda como crianças espirituais. Então, estamos muito longe ainda, mas tendo esse conhecimento, nós vamos amoldando a nossa paciência, a nossa própria tolerância, o nosso auto-perdão conosco mesmo. Obrigado. Uau, obrigada a você, Luiz, pelas suas reflexões, excelente. E aliás, Luiz, pode já fazer a nossa prece final, porque já estamos Tem chegando aí mais no ninguém? finalzinho também. Hoje a Cleide não quis falar nada, né? Cleide, você abriu e fechou o microfone, né? Mas o tempo, a gente comenta, o que eu posso comentar na outra, a gente comenta Não, depois. pode falar, tem 8 minutos. Não, eu só queria falar assim, que no texto que a gente terminou, ele ensinou a gente a dar valor o que realmente tem valor, né? Que são as virtudes, o bem que a gente faz e o bem que a gente leva, né? E ele veio trazer para a gente uma meta, né? Que meta é essa? Como vocês mesmos comentaram, a ter compaixão, né? E a se melhorar. A Miriam até mesmo comentou no começo, né, que a gente nasceu simples e ignorante. Só que aí a gente, nas sucessivas reencarnações, a gente vai se aprimorando, né? É como um diamante, né? Ele vai sendo lapidado com o tempo, né? Somos nós. A gente vai se melhorando, se aprimorando, né? Então, essa é uma meta para hoje? Não. Foi para ontem? Não, é para sempre, né? Porque nós somos eternos, né? E Deus não tem pressa, né? A gente pode ir nos nossos passos, né? Mas é isso, é essa primeira meta aí é o que ele está pedindo para a gente ser caridoso, como a Suzelei falou também, né? Termos compaixão, né? Uhum. E é isso, é como o Luiz também comentou, com a gente também, é com a gente, né? Porque é a gente que tem que se melhorar, não é o outro, né? Porque se a gente for ficar olhando o que o outro faz, deixa de fazer, se merecia, se não merecia, que benefício isso traz para a gente? Somos nós que temos que ir se melhorando, se aprimorando, né?
Excelente, Cleide. Obrigada pelas reflexões. Luiz, pode fazer a nossa prece final, por favor? Ok. Então, vamos serenando a nossa mente e, assim, abrandando o nosso coração, vamos doando as energias amorosas a todo o nosso planeta Terra, por todos os viventes das águas, por todos os viventes terrestres que são em maior número. E assim, todo o nosso planeta azul, estando energizado em amor, paz, pacificação. Vamos pedindo, em especial, aos países que ainda estão em guerras, que possamos amenizar, abrandar todo o ódio que ainda exala esse desejo de poder, de conquistas. Vamos pedindo para que a parte do povo que tem que sair da sua região e morar num outro local de cultura diferente e sem nada, tudo a recomeçar, que possamos abrandar o sofrimento dessas famílias. Por todos aqueles que estão nas ruas a mendigar, sem ter onde ficar, por todos os viciados, criminosos, aqueles que estão nas cadeias, por todas as crianças desamparadas, por todos os velhos abandonados, por todos os hospitais, por todos os leitos de dor. E neste momento de transição, onde o desespero se assola, onde o mal acresce volumoso, que possamos abrandar a todos que estão deprimidos, depressivos, ansiosos, por todos esses que estão com medo, que promovem tantos suicídios, que possamos amenizar e diminuir essa taxa, abrandando, serenando o coração de muitos. E vamos assim buscando a todas as religiões que buscam compreender o Evangelho de Jesus, a todo o nosso Espiritismo, a nossa Aliança Espírita Evangélica, a nossa casa, o Centro, abrandando e abençoando a todos os dirigentes, a todos os trabalhadores, alunos e a todos os assistidos da casa. E vamos, então, buscando a presença venerada de Eurípides Barçanufo e do Dr. Bezerra de Menezes, que conjuntamente possam higienizar e magnetizar a nossa água, fluidificando-a para que nossa conduta seja cada vez mais permissiva e abrandando o nosso temperamento, que essa água magnetizada possa abençoar cada célula nossa a produzir melhor, a se harmonizar melhor em cada tecido nosso. E que possa também todas as caixas d'água serem abençoadas, estendendo para todos nossas higienização, para a nossa alimentação, a limpeza em geral, que possam também sofrer essa magnetização geral. E assim, agradecidos, pedindo especial atenção para este nosso grupo de estudos, que todos nós, harmonicamente, recebamos do alto esta chuva de bênçãos, energizando-nos e harmonizando-nos, que cada vez mais o amor entre nós se sobressaia, possa crescer, e tornando-nos verdadeiros amigos espirituais. E assim, agradecidos, vamos encerrando, elevando o nosso pensamento ao alto, e agradecendo a Jesus, o nosso Mestre,
a Deus, o nosso Pai, dando graças a Deus. Boa semana a todos, muita paz.